No nosso sétimo módulo, nós vamos falar sobre operações com derivativos, né? Vamos começar, por exemplo, falando sobre o mercado a termo, que são contratos para compra ou venda de uma determinada quantidade de ações a um preço fixado para liquidação em um determinado prazo. O prazo do contrato a termo ele é livremente escolhido pelos investidores, né? Obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e o máximo de 999 dias corridos. Nós vamos ter um mercado de opções, são negociados diretos, né, não obrigação, de compra e venda de ações com um preço pré-estabelecido, chamado preço de exercício. E o prazo de pagamento ele é específico. O comprador pagará o prêmio ao vendedor em D mais 3, por exemplo. Os direitos de opção de compra podem ser exercidos a qualquer momento até a data do vencimento. Nas opções de venda, o exercício das opções é efetuado apenas na data de vencimento. As opções são negociadas no sistema de pregão viva voz ou no sistema eletrônico de negociação a um preço formado livremente no mercado. Nós vamos ter o mercado de futuro, né? São contratos de compra ou venda de ações a um preço acordado entre as partes para liquidação em uma data futura previamente autorizada. Normalmente, o esperado é que o preço de contrato futuro de uma determinada ação seja equivalente ao preço à vista acrescido de uma fração correspondente à expectativa da taxa de juros entre o momento da negociação do contrato e a liquidação, né? O mercado futuro de ações da BMF, por exemplo, ela enquadra-se na modalidade com ajuste de perdas e ganhos, né? Ou seja, diariamente todas as posições são avaliadas em relação ao preço calculado em cada papel, conhecido como o ajuste do dia. E nós vamos ter também as operações de swap, né? Swap ela significa troca. Justamente essa é a principal diferença entre o mercado dela e o dos derivativos. O contrato consiste em um acordo entre as duas partes para a troca de risco de uma posição ativa ou passiva, né? Ativa credora ou passiva devedora, em uma data futura, conforme critérios pré-estabelecidos, né? Os swaps mais comuns são de taxa de juro, câmbio e commodities. Os contratos são negociados em balcão e não são padronizados, não havendo a possibilidade de transferência ao outro participante, nem de antecipação de vencimento. Por exemplo, nós vamos ter de um lado uma empresa A, ela é uma exportadora. Então o que acontece? Ela vende, ela tem as receitas dela em dólar, ela vende e recebe em dólar. E as dívidas delas são em moeda local. Ela faz empréstimo, ela tem dívidas aqui com seus funcionários, dívidas ativas em real e ela recebe em dólar. Essas dívidas elas são corrigidas por juros pós-fixados. E essa empresa ela quer trocar o risco cambial que ela tem, relativo à variação do dólar, pelo risco dos juros pós-fixados. Ou seja, seu objetivo no contrato do swap é a de proteção contra riscos cambiais. E de um outro lado nós temos uma empresa B. Ela é uma varejista nacional importadora, cujas dívidas são atreladas ao dólar e as receitas em moeda local. E são aplicadas no mercado remunerada a uma taxa de juro pós-fixada. Essa empresa ela quer justamente o contrário, ela quer trocar o risco referente à variação da taxa de juro pelo risco de câmbio. Então as duas empresas elas podem então fazer um contrato de swap com a intermediação de uma instituição financeira para fazer a troca. Esse contrato ela pode envolver, por exemplo, somente uma das empresas e o banco. No caso da empresa exportadora, o banco assumiria o risco em dólar. Em troca, o exportador teria os juros pagos em DI, por exemplo.